Tô sem criatividade para começar esse vídeo, mais um jogo do Vasco, vamos falar um pouquinho sobre Vasco e Portuguesa. Fala galera, beleza? Sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco, e tô aqui hoje para falar um pouco de Vasco e Portuguesa, confronto que vai valer pela quinta rodada do Campeonato Carioca e que vai ser disputado em São Januário, e vai valer também pela terceira partida do time em São Januário no ano e pela estreia da equipe principal do Vasco em São Januário no ano. Também será a estreia de Fábio Carille em São Januário no ano, assim como a estreia do Tietê, do Lucas Oliveira e possivelmente também do Lucas Freitas, enfim, a gente sabe que não vai ser do Maurício Lemos, porque saiu a informação aí de que ele não estará relacionado para essa partida, ainda está sendo preservado pela comissão técnica e, naturalmente, também não vai ser a estreia do Daniel Fusato, que já estreou em São Januário, né, contra o Bangu, mas também não estrearia se precisasse, porque Léo Jardim é o titular absoluto e a gente sabe disso. Mas, enfim, falando sobre a partida, expectativa de um confronto muito aberto. Portuguesa, que é uma equipe que fez um bom jogo contra o Fluminense na última rodada e vai ter justamente essa sequência contra duas equipes das consideradas quatro grandes, né? Vasco e o Fluminense. Então, certamente vem motivado a se provar. Tá com um técnico novo, que é o Evaristo Pisa, né? Vai ter que, de fato, fazer um bom serviço, né? Um bom trabalho e tentar provar logo para essa torcida, falando para a Portuguesa, é claro, que está no caminho para conseguir fazer uma boa temporada. Terá a disputa da Copa do Brasil esse ano para a Luz, então, enfim, cada joguinho importa e esse contra o Vasco, nada menos também do que estar nessa coisa de querer provar resultados grandes, bons jogos, etc e tal. Contra o Fluminense ficou um bom resultado, pelo que foi o contexto do jogo, e a Portuguesa conseguiu criar boas chances, mostrou muitas qualidades no ataque. Então, contra o Vasco, a tendência é de que se repita pelo menos essa coragem da Portuguesa e que eles criem boas chances. Falando sobre o Vasco, né, como a gente mencionou, a estreia do Fábio Carille em São Januário, a equipe já atuou com a equipe principal lá em Manaus contra o Madureira, vitória por 2-0 com gols de Paulinho e de Pablo Verratti. E claro, vimos os primeiros momentos do Fábio Carille com a camisa do Vasco, vimos as ideias dele pela primeira vez ali, de fato implementadas no campo, e isso faz toda a diferença. Foi um contraste muito grande com aquele que a gente vinha tendo do Ramon Lima, daquele elenco reserva, né, enfim, das primeiras rodadas ali. Então a expectativa de fato é da torcida que está aqui no Rio de Janeiro poder presenciar um Vasco mais competitivo. E como eu mencionei aqui, o Maurício Lemos ainda não vai ser utilizado, né? Ele que dos reforços aí que o Vasco teve nessa janela foi quem chegou mais tarde. Ele teve apenas aí mais ou menos uma semana de treino até o momento. Então, natural que ele realmente seja preservado, até para não ter nenhum problema físico. O Vasco vai ter ainda jogos pela frente. Vai ter o clássico com o Fluminense, vai ter contra o Maricá na próxima semana, também São Januário, assim como naquele contra o Nova Iguaçu, uma inversão de mando, né? Então vão ter jogos aí para que ele possa entrar, não tem por que forçar isso. Ainda mais que a Portuguesa, apesar de eu mencionar aqui que tem boas qualidades, não é um time que demande essa força toda. A verdade é que o Vasco começa esse campeonato carioca bem tranquilo, né? Porque consegue enfrentar equipes que não são consideradas tão fortes. Talvez colocando aqui Nova Iguaçu. É uma equipe que sempre dá uma dor de cabeça, inclusive deu, né? A gente ficou no empate com eles, mas tirando Nova Iguaçu, na teoria, não eram para ser equipes que incomodassem tanto assim. Obviamente, 3 empates contra o Boa Vista, Nova Iguaçu e Bangu, mas aí já entra no desperdício de pontos. Falando sobre dificuldade, de fato é um começo de campeonato bem tranquilo. O Vasco vai ter o primeiro clássico lá para a 7ª rodada, então vai poder realmente ter tranquilidade para poder montar a equipe direitinho até lá e produzir, claro, nesse clássico que vai ter aí pela frente. Falando sobre o time que vai entrar em campo, é muito provável que se repita a escalação que entrou em campo contra o Madureira, então seria provavelmente o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Vitor, o Lucas Oliveira, Lucas Piton, Tietê, Paulinho. Aí na ponta direita já se cria ali uma dúvida, primeiro porque digamos que não há um ponta direita, né? Na verdade não tem como firmar esse cara da ponta direita, vai. Mas, sei lá, botando na escalação que teve do último jogo, né? Eu diria que o Jair também vai estar nesse lugar. Então, assim, é como se fosse no FIFA, que você monta o elenco e converte para formação, certo? Então, no lugar do ponta direita seria o Jair, mas o Jair obviamente não é ponta direita, não preciso explicar, né? O Jair vai fazer meio que a meia central. Começou jogando o Payet e uma dupla de ataque com o Verratti e o Alex Teixeira. E aí é aquilo, as pontas pouco ocupadas, os laterais com muita liberdade. Aí algumas dúvidas que eu acredito que estejam na cabeça do Carille nesse momento. Primeira delas, a lateral direita, que foi o Paulo Henrique no último jogo, mas eu, por exemplo, acho que o Puma Rodrigues está pedindo chance. Então não sei o que o Carille vai observar, mas
eu acredito que o Puma Rodrigues pode ser utilizado, e tem motivo para isso. Fez 2 partidas muito boas, as últimas 2, contra o Boa Vista e contra o Madureira, então não vejo por que não receber uma chance. E outra dúvida em cima do Coutinho e do Payet, porque assim, começou jogando o Coutinho, quer dizer, minto, começou jogando. É isso mesmo, começou jogando o Coutinho, até falei errado agora há pouco. Falei que começou o Payet, começou o Coutinho. Enfim, começou o Coutinho jogando e o Payet entrou no segundo tempo. E aí os dois fizeram boas partidas, né? Então, assim, fica essa dúvida. Porque qualquer um dos dois que entrar, na minha opinião, tá ótimo. É, eu acho que não vai estar. O Vasco não vai estar prejudicado, sabe? Mas eu penso, por exemplo, que o Alex Teixeira fez uma partida bem ruim. Então, sei lá, será que o Payet não pode ser utilizado naquela posição ali, como um segundo atacante? Ele chegou a jogar assim na pré-temporada, o Carille até explicou que foi por uma questão ali de, enfim, fazer o treino, né? O Payet completou o time reserva do treino, então era só para não ter que utilizar um centroavante ali e tal, um improviso bem de treino mesmo. Mas, pô, ele já fez a função no Olympique de Marselha e tal. Não sei se não vale o teste, sabe? O Carille disse que pelo momento ali não iria acontecer, mas quem sabe? O Alex Teixeira não tá produzindo e eu acho que vale o teste. Até o momento que o Ryan voltar do sub-20 da seleção brasileira, que eu acho que o Ryan seria o cara para essa posição mesmo. Então até o Ryan voltar, eu acho que vale o teste com o Payet. Não sei porque não tá sendo levado em conta, mas eu acho que vale esse teste. Enfim, repassando as informações, a partida vai ser às 9 horas da noite em São Januário, como a gente já mencionou, e ela vai ser transmitida pelo canal Gold, pela TV Band, pela Premiere e pela Vasco TV. E aí, ênfase na Vasco TV, a Vasco TV que, assim como no último jogo, transmitiu com imagens, então, cara, fica aí a super recomendação. Pô, jogo em casa, você vai ver na Vasco TV, que é a TV do seu clube, de graça, com imagem, comentário. Cara, não tem pra que você dar audiência pra nenhuma outra dessas televisões aí, com todo respeito, tá? Você pode ver pelo seu telefone a partida se você quiser, pela Vasco TV, no YouTube. Então, já deixa tudo preparado aí pra você ver pela Vasco TV. E claro, ative as notificações da Analisa Vasco, que a gente vai estar também lá em São Januário, cobrindo a partida e trazendo ali os detalhes, tudo aquilo que acontecer, a gente vai estar reportando aí pra vocês. Galera, fico por aqui, muito obrigado a quem viu esse vídeo até o final. Fica a recomendação de seguir a Analisa Vasco em todas as suas redes, @AnalisaCRVG por aí. E, claro, de se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito, não somente a mim, mas a você, que vai estar dizendo pro algoritmo do YouTube que você gostou desse vídeo, que você quer ver mais conteúdo desse tipo, não somente da Analisa Vasco, mas de outros canais que façam conteúdo parecido com esse aqui. Tamo junto, valeu e até a próxima.